Glórias a Deus. Amém. Eu louvo a Deus nessa manhã pela vida dos nossos pastores, pela vida de cada pessoa que se encontra aqui nessa manhã. Louvo a Deus pela vida do Pedrinho, que acordou cedo hoje para vir aqui, que de Pedrinho não tem nada, que parece uma jamanta, tem 2 metros. Mas hoje eu acredito que Deus vai falar poderosamente as nossas vidas. Mas antes, nós precisamos entender uma coisa. Nós já somos altamente privilegiados só de nós estarmos na casa de Deus nessa manhã. Porque muitas pessoas queriam estar aqui. Muitas pessoas nessa madrugada provavelmente tiveram uma alegria momentânea. E hoje pela manhã, provavelmente elas estão esvaziadas. Mas a alegria que o nosso Deus tem para nos proporcionar é uma alegria eterna. Diga glória a Deus. Querido, e nós precisamos entender uma coisa. Não importa o que você fez ontem, ou antes de ontem, ou essa semana. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam pela manhã. Aleluia. Querido, eu te convido a abrir a palavra de Deus em um livro muito profético e que é um dos meus preferidos do Velho Testamento, o livro de 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 2. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Glórias a Deus. Diz assim, nós vamos ler até o 12. Desde o dia que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, o longo tempo se passou, foram 20 anos. E todo o povo de Israel chamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora as suas imagens de Baal, Astarote e outros deuses, e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. E Samuel prosseguiu, proclamando: reuni, pois, todo Israel em Mispa, para que possa interceder por vós perante Yahvé. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e confessaram pecados contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunidos em assembleia em Mispa, os príncipes líderes do povo filisteu subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filisteus de Israel, os filhos de Israel, sentiram grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhe rogaram: não cesse de invocar o nome de Yahvé, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. E Yahvé ouviu e respondeu a sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-Car, exterminando-os pelo caminho.
Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida em Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra, pela tua presença, pela tua infinita misericórdia. Meu Deus, que eu venha desaparecer nessa manhã, para que a tua glória venha ser manifesta neste lugar. Meu Deus, que não saia nada de mim, porque, meu Pai, eu não tenho nada para oferecer para o teu povo, mas eu creio, meu Deus, que tu tem bênçãos, meu Pai, a qual nós não conseguimos segurar na palma das nossas mãos. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor aquebrante corações nessa noite, e que pessoas sejam renovadas, restauradas pelo teu Santo Espírito. E quem crê que o Senhor Jesus já se faz presente aqui nessa manhã, aplaude Ele bem forte, amém? Queridos, nós permanecemos no tema oração. Esse é um texto um pouco extenso, a gente ficou lendo, mas ele é um texto muito rico de conhecimento. Ele é um texto histórico. Querido, esse texto ele mostra para a gente que o povo de Israel, o povo de Deus, eles abandonaram as suas doutrinas, ou seja, eles abandonaram os seus princípios, os seus ensinamentos estabelecidos pelo próprio Deus. Querido, a palavra de Deus vai mostrar que o povo de Israel, ele vai levantar deuses. Mas antes da gente falar sobre eles erguerem outros tipos de altares, nós precisamos entender que o povo de Israel, ele era um povo muito parecido com nós, comigo e com você. Porque o povo de Israel, ele era um povo impaciente. Era um povo que quando orava e rogava a Deus, eles queriam sempre uma resposta imediata. E nós não estamos falando de qualquer povo. Nós estamos falando de um povo que viu milagres extraordinários da parte de Deus e que viram muitas e muitas promessas feitas aos seus pais se cumprirem na sua geração. Nós estamos falando de um povo que no meio do deserto, quando teve frio, Deus mandou uma coluna de fogo para aquecer eles. Nós estamos falando de um povo, quando teve calor, Deus colocou uma nuvem para que eles pudessem prosseguir no caminhos tranquilos. Quando eles tiveram fome, também não foi problema, porque Deus fez chover o maná do céu. Quando eles tiveram sede, também Deus proveu água para que eles não tivessem sede. A Bíblia diz que até a roupa das crianças cresciam junto com elas. Ou seja, Deus fez muitas e muitas e muitas maravilhas no meio do povo. E quando eles dão de cara com o mar vermelho, também não foi problema, porque Deus parte o mar no meio para que o povo de Deus passasse. Ou seja, nós estamos falando de um povo que tem pedigree, um povo que desde pequenininho, eles aprendiam que o Deus dele é um Deus que nunca perdeu uma batalha, que é um Deus de milagre, que é um Deus que faz grandes coisas, que é um Deus que transforma, que é um Deus que muda. Porém, o povo ficou mal acostumado. Quem não lembra de Moisés quando ele sobe para se encontrar com Deus? E em pouquíssimo tempo, nós estamos falando de um sacerdote, ele troca de Deus, porque ele faz um bezerro de ouro para o povo de Deus adorar. Sendo que essa geração de 1 Samuel não era diferente. Era uma geração que estava sofrendo ameaças de um povo cujo nome deles eram filisteus. Um povo mais forte e mais numeroso do que o povo de Israel. Querido, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, eles oravam, mas Deus respondia com silêncio. Muitas das vezes na nossa vida, nós oramos, e parece que Deus não está nos escutando. Porém, eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa manhã, em algum momento da nossa vida, nós já fizemos alguma prova na escola, ou no curso, ou na faculdade, e antes de nós fazermos uma prova, o professor, ele passa uma matéria para a gente se preparar. Ou seja, a matéria, ela é um preparo para que você venha fazer a prova com segurança. Porém, geralmente quando nós chegamos diante da prova, nós chegamos lá e a gente muitas das vezes vemos uma questão a qual a gente não tem resposta para ela.
Se nós chegarmos para o professor no dia da prova e perguntarmos para ele: professor, será que o senhor poderia me dar a resposta? A resposta do professor sabe qual seria? O silêncio. Mas o professor na sala, estando em silêncio, não quer dizer que ele não esteja presente. Muitas das vezes na nossa vida, quando a gente passa por uma prova, por uma luta, por uma dificuldade, e nós oramos a Deus, e parece que Deus não está nos escutando, não quer dizer que Ele não esteja presente na nossa vida. Porque muitas das vezes, Deus, Ele vai nos responder com silêncio. E quando Deus nos responde com silêncio, é porque Ele acredita no nosso potencial, que nós possamos passar por aquela prova. Porque as maiores provas, as maiores lutas, as maiores aflições, elas só são dadas para os maiores guerreiros. Diga glórias a Deus. Aleluia, pode aplaudir Jesus. A Bíblia vai dizer que eles vão fazer deuses, Astarote, Baal e outros deuses da Mesopotâmia. Eles levantaram vários altares. Por quê? Geralmente quando nós não encontramos ou somos impacientes de esperar a provisão de Deus na nossa vida, o que a gente faz? Nós levantamos deuses na nossa vida também. Por exemplo, muitas das vezes quando nós temos uma crise financeira, o que acontece? A gente vai fazer extra, a gente vai trabalhar mais do que o necessário. E muitas das vezes, o que isso acaba acontecendo na nossa vida espiritual? Nos afastando de Deus, e nos afastando de Deus, e nos afastando de Deus, e nos afastando de Deus. Ou seja, nós estamos levantando um Deus. A Bíblia diz assim: aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: qual é o maior tesouro que você tem? Não. Pergunta direito para ela. Olha para ela e fala assim: qual é o seu maior tesouro? Não responda para ela, não. Jesus é o nosso maior tesouro. Então, se Jesus ele é o nosso maior tesouro, o nosso coração tem que estar onde? O nosso coração tem que estar onde? Em Jesus. Sendo que muitas das vezes nosso coração está onde? No trabalho, na dificuldade, nas aflições. E por aí vai. Sendo que o povo de Deus viu que os deuses que eles levantaram para si não fizeram nada. Não mudaram a história deles. Não trouxe provisão para eles. Não os livrou dos filisteus, que era o grande problema deles. Aí o que eles fizeram? Eles foram orar. A Bíblia diz que esse povo, ele vai orar não 1 ano, e nem 5, e nem 10. A Bíblia diz que eles passam 20 anos orando, e Deus em silêncio. Sabe por que Deus não respondia? Essa madrugada eu orei para que Deus falasse ao meu coração. Deus ele falou no meu coração que não adianta a gente orar se a gente não tirar algumas imperfeições da nossa vida. Não adianta a gente orar se a gente não tem um desejo de ser transformado, de mudar. Eles oravam, mas os altares dos outros deuses permaneciam lá. Sendo que a Bíblia vai dizer que existia alguém no meio daquele sistema corrompido que ainda orava, que ainda jejuava, que ainda intercedia, que era diferente. Malaquias diz: há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E a Bíblia vai dizer que ainda existia uma boca de Deus naquele lugar, cujo nome dele era Samuel. A Bíblia vai dizer que Samuel vai observar aquele cenário corrompido, muitos altares, e ele vai rogar a Deus. E Deus vai dar uma direção. Ele vai chegar para o povo, ele vai dizer assim: olha, eu sei que vocês têm orado a Deus. Vou simplificar, vou parafrasear o texto. Eu sei que vocês têm orado a Deus. Mas para que Deus, ele possa atender vocês, vocês têm que se voltar para Ele de todo o seu coração e abandonarem os seus deuses, ou seja, as suas vontades. Está entendendo, gente? É para você, para mim, para você, abandonarmos o quê? As nossas vontades, os nossos altares que talvez nós temos erguidos na nossa vida.
a Bíblia vai dizer que Samuel vai dar essa direção para o povo, porque Samuel era um homem o quê? De visão, era um homem íntegro, era um homem reto. O sistema lá fora, até mesmo muitas igrejas podem estar corrompidas, mas nós temos que o quê? Permanecer na doutrina do nosso Deus. Todo mundo pode se corromper, mas nós temos que permanecer. Samuel permaneceu na doutrina de Deus. Ele permaneceu acreditando que Deus ainda era Deus. Querido, a Bíblia vai dizer que Samuel, ele vai dar uma direção para que o povo se reunisse numa cidade cujo nome dela era Mispa. Talvez você nunca ouviu falar essa palavra. A cidade de Mispa, ela é uma cidade que se encontra a 11 quilômetros ao norte de Jerusalém, perto das planícies de Gideão. Ela é uma cidade histórica. Ela é uma cidade que tem um grande valor para nós. A cidade de Mispa, ela é uma cidade escolhida pelo próprio Deus para que o primeiro rei de Israel fosse apresentado, Saul. A cidade de Mispa também, a Bíblia vai dizer que ela era uma cidade política. Para você tomar uma decisão de sim ou de não, eles se reuniam em Mispa para tomar decisões. Mas o que torna Mispa uma cidade especial não são isso. O que torna a cidade de Mispa um lugar especial é que lá se tornou um lugar de oração. Mispa se tornou um lugar de intercessão. Mispa se tornou um lugar de jejum. Mispa se tornou um lugar de choro, de súplica, de busca ao Senhor. Muitas igrejas aí afora podem ter identidade, mas a PIB Rocinha tem que as pessoas olharem para cá e falar assim: lá é um lugar de oração, lá é um lugar de intercessão, lá é um lugar aonde se um dia eu precisar de ajuda, eu posso ir lá e as pessoas vão me ajudar. Ou seja, Mispa se tornou um referencial para todo Israel. Para todo Israel. O que eu e você, a missão é minha e sua. Nós temos que se tornar um referencial para essas pessoas que estão aí fora. Talvez nunca nós vamos alcançar o Rio de Janeiro. Talvez nós nunca vamos alcançar o Brasil. Mas é inadmissível que a gente não alcance a Rocinha. Querido, a Bíblia continua dizendo que a cidade de Mispa, ela se tornou uma cidade especial. Uma cidade onde as pessoas iam lá e confessavam os seus pecados. Ou seja, naquele lugar se tornou um lugar de entrega total. Quando as pessoas queriam orar, elas iam para aquela cidade, colocavam seus joelhos no chão, a boca no pó, e eles suplicavam a Deus. E eu lendo a palavra de Deus, eu percebi que Deus, Ele não resiste a uma coisa. Antes que você jogue a Bíblia em mim e fale assim: nossa, que heresia, tem uma coisa que Deus não resiste, que é um coração aquebrantado. E o povo, Samuel levou o povo a se aquebrantar. Sendo que quando o inimigo sabe que você está se santificando, que você está orando, que você está querendo mudar, querendo ser transformado, o que ele faz? Ele se levanta. Por quê? Porque ele quer paralisar a ação de quem? De Deus na sua vida. E não foi diferente. A Bíblia vai dizer que quando os filisteus descobrem que o povo está reunido em Mispa, o que eles vão fazer? Eles vão atacar o povo. E é assim na nossa vida. No início desse ano foi estabelecida uma missão para nós, cujo nome dela é TSD. O que é o TSD? O TSD é um tempo a sós com Deus. É um tempinho que você vai tirar com Deus para você conversar com Ele, para você trocar uma ideia com Ele, para você ouvir a voz dEle, ou para você chorar para Ele, confessar os seus pecados, sei lá o que você vai fazer. Quando o diabo vê você fazendo isso, você acha mesmo que ele vai olhar e vai se sentir satisfeito, derrotado? Não. Pelo contrário, ele vai vir furioso e com força, sendo que há um porém, e a gente vai chegar nele ainda. A Bíblia vai dizer que os filisteus vão atacar
Israel. E quando o povo de Deus sabe que os filisteus vão atacar Israel, o que eles fazem? Eles oram? Não. Eles sentem medo. Por quê? Porque os filisteus, eles eram o quê? Mais fortes. Eles eram mais numerosos. Eles eram um povo que já era acostumado a derrotar outros povos. E agora quem estava na mira deles era quem? O povo de Israel. Ou seja, muitas das vezes é assim na nossa vida também. Nós temos um problema que verdadeiramente é maior que nós, mas nós precisamos entender que ele não é maior que o nosso Deus. Ele pode ser maior que nós, ele pode causar medo em nós, ele pode causar aflição, angústia, sofrimento, lágrimas, mas ele não é maior que o nosso Deus. O nosso Deus é maior que qualquer problema, que qualquer barreira, que qualquer gigante, que qualquer povo. E Samuel sabia disso, e o povo também. Sendo que Samuel, ele era o intermediário. É assim que se fala mesmo? Intermediário? Como que se fala? É intermediário mesmo, né? Intermediário de Deus e os homens. O pastor Eberson falou algo sensacional na reunião de líderes. Ele falou assim, olha só, Moisés, quando ia se encontrar com Deus, era em hora marcada. Achei sensacional isso. Era em hora marcada, não era a hora que ele queria. Moisés não falava a hora que queria com Deus. Era Deus que escolhia a hora que queria falar com Moisés. Aí o pastor Eberson foi e falou assim, olha, hoje em dia, nós falamos com Deus o quê? A hora que a gente quiser. Através de quem? Do Espírito Santo. Nós estamos aptos a falar e o quê? A ouvir a voz de Deus. Sendo que a Bíblia vai dizer que Samuel, naquela época, ele era o quê? O intermediário. E o povo vai amedrontado para Samuel. Sendo que Samuel era sábio. Ele era o líder do povo. O que ele poderia fazer? Ele poderia chegar para o povo e falar assim, olha só, vamos se armar. Vamos colocar armadura, vamos colocar uma espada, um escudo forte e vamos guerrear de frente a frente com eles. Por quê? Porque Deus é ao nosso favor. Ou ele tinha a segunda opção. Olhar para o povo e falar assim, olha, também estou com medo. Esse povo realmente é mais forte que nós, é um povo mais numeroso que nós, então vamos fugir daqui. Ele tinha essas duas opções, mas ele optou pelo quê? Pela terceira. Qual é a terceira? Orar. Sabe por quê? Porque a nossa vitória, ela não vai ser conquistada na força do nosso braço. Ela vai ser conquistada na força do nosso joelho no chão. Não na força do nosso braço. Você não é forte o suficiente para vencer. Não. O próprio homem de Deus disse, quando eu estou fraco, aí que sou forte, aí que a força de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando a gente está fraco, nós se tornamos extremamente independentes. Dependente de Deus. Quando nós estamos fracos, debilitados, nós ficamos totalmente dependentes de Deus. Aí é a hora de Deus agir ao nosso favor. A Bíblia vai dizer que Samuel, ele vai pegar um cordeirinho. Alguns entendem. Ele vai pegar um cordeiro. Presta bem atenção que o fim dessa mensagem mexe com o meu coração. Ele pega um cordeiro e ele vai sacrificar um cordeiro. A Bíblia diz que ele coloca o sacrifício ali no holocausto e coloca o joelho no chão e vai orar. O que os filisteus estão fazendo agora? Estão subindo para Mispa. Sendo que a Bíblia vai dizer que antes deles chegarem em Mispa, Deus vai tomar a frente. A Bíblia vai dizer que Deus vai lançar um estrondo sobre eles e eles vão ficar tão amedrontados que eles vão o quê? Eles vão fugir. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tem problemas na nossa vida que iam chegar até a nós. Olha só. Pega no alto aí, ó. Existem problemas que iam chegar até a nós. Mas por causa da nossa oração, da nossa súplica, quem tomou a frente? O nosso Deus. E impediu que aquele problema o quê?
nos abatesse, nos enfraquecesse, nos fizesse chorar. Lembra que Samuel deu uma dica para o povo, por quê? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que Deus, ele é extremamente ciumento. Você já pensou, cara? Um Deus que criou os céus e a terra ter ciúme de você? Você acha realmente que nós merecemos Deus ter ciúme de nós? Querido, preste bem atenção. Você que é casado ou tem alguma pessoa que você ama, se essa pessoa ela vai embora, você vai ficar triste. Mas existe uma coisa que te deixaria mais triste ainda. Você vê essa pessoa nos braços de outra pessoa. E era assim que Deus estava se sentindo. Porque Deus amava o povo dele. Mas ele estava vendo o povo dele o quê? Em outros braços. Adorando outro Deus. Adorando. Está entendendo, gente? O povo foge, o povo desce de Mispa igual um leão. Os que era cordeirinho que estava com medo, se torna um leão forte. Perseguem os filisteus e abatem os filisteus. Eles poderiam falar, não, já somos vencedores, então vamos parar por aí. Não. A Bíblia diz que Samuel vai pegar uma pedra, vai subir até Mispa, vai até a região entre a divisa entre Mispa e Sem, e ele vai colocar uma pedra ali. E a Bíblia vai dizer que aquela pedra significa Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Diga glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eles foram gratos. Eles entenderam que até ali o Senhor nosso Deus tinha ajudado eles. E melhor do que ser ajudado por Deus é ser perdoado por Ele. Saber que Ele ainda está ao nosso favor. Está entendendo, gente? Talvez você chegou aqui nessa manhã longe dEle. Porque para mim, estar na igreja não é sinônimo de salvação. Hoje em dia o diabo, nosso inimigo, ele não quer tirar a gente da igreja. Porque se ele tirar a gente da igreja, ele vai descobrir, ou seja, nós, aliás, vamos descobrir que nós estamos mal. E um dia nós vamos reconhecer que precisamos dele. Agora o problema é nós estarmos na igreja nos enganando. Achando que a gente está sendo salvo, sendo que a gente está praticando o quê? Um monte de iniquidades. E se Deus está trazendo essa mensagem nessa manhã, é porque talvez tem algumas coisas que a gente tem que retirar da nossa vida. Tem algumas coisas que a gente tem que mudar, que a gente tem que ser transformado. Para quê? Para a gente se tornar referência para outras pessoas. Samuel foi um líder que conseguiu o quê? Trazer um povo para a salvação novamente. Eu acredito que Deus está levantando Samuéis aqui nessa manhã. Diga glória a Deus. Talvez você não ganhe uma multidão, mas uma alma, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Estão entendendo, gente? A Bíblia diz que eles colocaram uma pedra. A Bíblia diz para nós erguermos a nossa casinha onde? Na rocha. A rocha é o quê? É pedra, né? É uma pedra. E quem é a pedra? Quem é a rocha? Quem nos sustentou até aqui? Quem nos sustentou até aqui? Jesus. Eles ergueram aquela pedra, simbolizando, é até uma mensagem meio que messiânica essa daí. Jesus, até aqui Ele tem nos ajudado. Querido, eu quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã. Dá tempo de cantar um louvor? Dá tempo? Tá. Queria convidar um ministério de louvor, por favor. Eu quero te convidar a orar. Amém?
Eu li um livro há 2 anos atrás de um escritor chamado Charles Spurgeon. Ele diz no livro dele que a Bíblia é uma carta de Deus para nós e a oração é uma carta de nós para Deus. Nós já temos a carta de Deus para nós. Eu poderia te entregar um monte de profecia na carne aqui, mas a verdadeira profecia, querida, ela está aqui, ó. Se você quer ouvir a voz de Deus, lê isso aqui. Quer outra frase de Spurgeon? A Bíblia é o único livro que você abre aliás, é assim. A Bíblia é o único livro a qual você abre e o autor se faz presente. Amém? Então feche seus olhinhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós acreditamos que o Senhor se faz presente aqui nessa manhã. A Tua palavra, ela é rica, ela é verdadeira, meu Pai, ela é poderosa. Há uma promessa que ela não volta vazia, meu Deus. Meu Pai, eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, que venha do Teu Espírito essa vontade de orar. Assim, meu Deus, como o salmista disse, que meu Pai, ele ansiava como a corça pelas águas, meu Deus, pelo Senhor. Nós queremos orar, nós queremos suplicar. O Senhor mesmo disse, meu Pai, que se nós nos humilhássemos e orássemos e se arrependêssemos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouviria do céu e sararia a nossa terra, meu Deus. Meu Pai, tem pessoas que, quem sabe, chegou aqui nessa manhã com muitas lutas, com muitas aflições, com muitas dificuldades. Mas nós sabemos, meu Pai, que nós somos mais fracos do que elas. Mas nós também sabemos que Tu és um Deus mais forte, que Tu és um Deus mais poderoso, que Tu és um Deus que nunca perdeu uma batalha, meu Pai. Meu Deus, nós oramos para que o Senhor tome a frente das nossas causas. Nós também queremos aqui, meu Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, transgressões, iniquidades que nós cometemos contra o Senhor. Meu Pai, quem sabe nós temos colocado o nosso coração em muitos outros altares, mas nessa manhã, meu Deus, assim como a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor, meu Deus, elas duram para sempre, e diz também, meu Pai, que as Tuas misericórdias, elas se renovam pela manhã. Então que o Senhor possa renovar, meu Deus, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa nos fazer, meu Deus, servos e servas diferentes. Nós oramos também, meu Pai, para que o Senhor, meu Deus, nos torne referência para esse lugar, meu Deus, referência a qual, meu Deus, as pessoas olhem para a nossa vida e não venham ver o pastor Eberson, o pastor Célio, mas que eles venham ver o próprio Deus, meu Pai, a própria salvação, porque a Tua palavra disse que quando Pedro tentou te negar, meu Pai, não deu certo, porque as pessoas olharam para ele e falaram assim: você fala como ele, você anda como ele, você se veste como ele. Meu Deus, nós queremos ser parecidos, meu Pai, nós queremos ser renovados. Meu Pai, restaura famílias, restaura, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa vida financeira. Meu Pai, toma a frente dos nossos caminhos, tira toda pedra de tropeço. Se, meu Pai, algum inimigo, algum espírito contrário à Tua palavra tem se levantado contra a nossa vida, que o Senhor, meu Deus, possa aniquilar, possa repreender, possa derrubar, meu Pai. Meu Deus, Tu és o Rei, meu Pai. Tu és o Rei, meu Deus, e nós acreditamos que Tu és o Rei infalível. Tu és o Rei poderoso, meu Deus. Tu és um Rei inacessível, um Rei, meu Deus, jamais visto por outro. Ah, Deus, aleluia. Tu és o Cordeiro e o Leão, meu Pai. Tu és o Alfa e também o Ômega. Tu és o princípio e o fim, meu Deus. Tu és santo, meu Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, querido. Ainda estamos no momento de oração. Vai buscando a presença do nosso Deus, aleluia. Oh, aleluia. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Fala para Deus. És
és o leão da tribo de Judá. Oh, aleluia. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão. As trevas se vão. Fala pra Deus, barreiras se vão por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Adora Ele nessa manhã. Levante suas mãos para o céu, em forma de adoração, em forma de entrega. Busque pela presença do nosso Deus. Ruge em nosso meio, ruge em nosso meio. Vem leão, vem leão. Queremos tua voz aqui, queremos tua voz aqui. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Fala isso pra Ele. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Jesus, ele é o leão. Tu és o leão. Oh, aleluia.
Continue com seus olhos fechados. Continue buscando pela presença de Deus. Declare para Ele as suas aflições. Declare para Ele, entregue agora. Esse é o momento entre você e Deus. Talvez você tenha tido dias tão corridos, tão difíceis. Então tire esse momento para você entregar tudo nos pés do Senhor. Fala: olha, Deus, eu tenho, meu Pai, andado por outros caminhos, meu Pai. Mas hoje, meu Deus, eu quero que o Senhor, meu Deus, me coloque nos teus caminhos, assim como diz em Isaías capítulo 55, que os teus pensamentos, meu Pai, são maiores que os nossos, que os teus caminhos, meu Deus, não são os mesmos que os meus. Ah, meu Deus, assim como diz também em Provérbios capítulo 14, meu Deus, que há caminhos, meu Deus, que parece ser bom para o homem, mas que no fim, meu Deus, é levado até a morte. Então que o Senhor, meu Deus, tome a frente da nossa vida, que o Senhor, meu Deus, seja o nosso guia, que o Senhor, meu Deus, seja o nosso pastor, que o Senhor, meu Deus, seja o nosso Pai. Oh, meu Deus, oh Espírito Santo, aleluia. Vamos declarar claro, claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol. Que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Aleluia. Bem forte para Jesus nessa manhã. Glórias a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, a Deus e ao pastor Everson. Glória a Jesus. A gente vê aqui a líder do Antigo Testamento, qual o texto Lucas mencionou. Deus já ensinando o povo de que nós ganhamos as nossas guerras no mundo espiritual. A gente vence as guerras no mundo espiritual. Perdemos as batalhas porque nós levamos para o mundo natural, para o mundo físico. Quando a gente tem algum tipo de problema em casa, ou com alguém, ou qualquer tipo de situação, se nós não estivermos conectados com Deus, o que nós faremos? Luz com a nossa e todas as que a nossa casa ela perde. E Deus ensinou: se quisermos ser luz naturais, precisamos vencermos as lutas espirituais. Aí me vem o apóstolo Paulo lá na frente, já no Novo Testamento, dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. E desde o Antigo Testamento, Deus já ensinava isso. Quer vencer? Quer a libertação do marido? Quer a libertação do filho, da esposa? A tua luta é mais em cima. A tua luta é lá em cima. A tua batalha é lá em cima. Saia do âmbito carnal.
Saia do âmbito natural e suba, vença principados e potestades que têm atuado contra as tuas orações, contra a tua família. E esse texto nos ensina, esse texto que o Lucas ministrou, ensina justamente isso: buscar a Deus. E realmente, quando a gente busca a Deus, enquanto ele estava ministrando e disse um termo, me veio logo um raciocínio. Realmente, quando eu busco a Deus, eu passo a usar menos a minha força natural, eu passo a usar menos o meu braço pessoal, a minha lábia, eu passo a usar menos a minha influência carnal. Por quê? Porque passei a batalhar no mundo espiritual, e é lá que eu venço as batalhas. E em nome de Jesus, nós temos uma batalha assim, tão grande para guerrear. O próprio Lucas mencionou a questão de nós ganharmos a rocinha. Às vezes eu vejo, que eu acho incrível, eu acho falta de visão. Para mim não é uma visão larga, para mim é uma visão pequena. Alguém com uma igreja dentro da rocinha querer abrir igreja em outros bairros, para mim é uma visão muito mesquinha, pequena. Se eu não consigo nem ganhar a rocinha, a minha Jerusalém, eu vou abrir igreja em outro lugar? Que visão pequena, que visão pobre. Ou seja, é uma visão de covarde. Vença primeiro aonde Deus te colocou. Vença primeiro. Eu recebi uma palavra de Deus fortemente de algum jeito, e eu citei isso aqui para vocês. Deus dizendo para mim: vença aonde eu te coloquei. E Deus não nos plantou na rocinha? Então a gente tem que ganhar a rocinha. A barra é de quem? De quem Deus plantou na barra, filhão. A Copacabana é de quem? É de quem Deus plantou em Copacabana. Botafogo é de quem? É de quem Deus plantou em Botafogo. A rocinha é nossa. E não é pouca coisa não, Nini. Não é pouca coisa não, hein? Você sabe que o negócio é ferrenho. Que para nós conquistarmos a rocinha, assim como Israel venceu, só no reino espiritual primeiro. Você sabe disso. Primeiro no reino espiritual, vencer lá em cima primeiro, orar primeiro. É colocar a pedra, como o Lucas falou, é estabelecer ali a pedra. Até aqui o Senhor nos ajudou, e ali é algo profético. Deus sendo estabelecido ali, a rocha está ali, ó. E a gente precisa estabelecer Deus na rocinha. Estabelecer Deus na rocinha. Então, nesse momento, antes de nós irmos para nossas casas, eu te convido a você levantar a sua mão. Nós vamos orar por esse lugar, pela salvação das almas desse lugar. Eu tenho uma missão, a minha missão é a rocinha. A minha missão é a rocinha. Eu não quero saber do outro bairro, eu quero saber da rocinha. Eu amo a rocinha, você sabia disso? Você precisa se apaixonar por esse lugar. Você precisa amar pessoas desse lugar. Eu amo a rocinha, eu amo a rocinha, eu amo a rocinha. Porque Deus estabeleceu o nosso ministério nesse lugar e quer que a gente ganhe esse lugar. Ganhe o teu vizinho. Levante agora a tua voz, como profeta de Deus, como um Samuel agora, como profeta. Estabeleça agora a vontade de Deus nesse lugar. Queremos, Senhor, que seja estabelecido o teu reino na rocinha. E nós, como igreja que fomos plantada nesse lugar, que fomos plantados aqui, aliás, a tua própria palavra diz que aonde vocês colocar a planta dos vossos pés, ali o Senhor já tem vos dado. A nossa planta, os nossos pés estão aqui plantados na rocinha. Então, Senhor, a nossa Canaã, a nossa Jerusalém é aqui. Nós queremos estabelecer o teu reino. Dá-nos condições, aleluia, dá-nos condições espirituais, emocionais, materiais, naturais, para avançarmos nesse lugar, para que o teu reino seja estabelecido, para que o nome de Jesus seja conhecido na rocinha. Senhor, estabelece a tua vontade na rocinha. Salva almas nesse lugar. Salva almas, liberta.
todos os encarcerados do diabo, que aqui tem milhares estão encarcerados, acorrentados pelo diabo, milhares, e nós temos uma grande missão: declarar o reino de Deus agora, declarar o reino de Deus aqui. Senhor, toma cada filho teu, levanta cada filho teu nesse lugar com voz profética, com voz de honra e fogo, para estabelecer o teu reino. Vidas sejam libertas, vidas sejam libertas. Abre a nossa boca, Senhor, abre a nossa boca para falar ao perdido, abre a nossa boca para profetizar vida onde estiver morte, vida onde estiver correntes do diabo. Nós ministramos agora sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos. Seja estabelecida a transformação de Deus. Tira a venda dos olhos espirituais agora, tira a venda espiritual, para que eles vejam as suas nudez espirituais, de que eles precisam de Jesus, de que precisam de um libertador, de que precisam de um salvador para as suas almas, porque só irão para o céu se estabelecerem Jesus como Senhor das suas vidas. Então nós agora intercedemos, porque nós confiamos e cremos na oração, e essa oração que estamos fazendo agora já trouxe o seu efeito nesse lugar, para a glória do nome de Jesus. Venha salvação sobre os nossos vizinhos, familiares, venha sobre esse lugar, para a glória do nome de Jesus. E usa-nos com poder e glória. Seja engrandecido no nosso meio, Jesus, para a glória do teu nome. E a igreja diz amém e amém. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque antes de vencer no mundo natural, precisa vencer no mundo espiritual, precisa orar. Amém? Então eu te convido para você estar hoje à noite conosco, cultuando ao Senhor em família, como templo, como corpo de Cristo. E eu quero, em nome de Jesus, declarar, ministrar, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua tarde, toda a tua tarde, o teu almoço, companhia da tua família. Seja uma tarde poderosamente abençoada e abençoadora. Amém? Você pode dizer amém comigo? Então eu digo, vá na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E não se esqueça, viva debaixo da graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Ele é a estrela da manhã.